O fiscvestibular.com.br oferece gratuitamente para você o conteúdo para que você possa dominar a teoria sobre a equação de Bernoulli, equação da continuidade, com informações e dicas. Se no final você gostou ou for útil, inscreva-se no fiscvestibular.com.br. Agradece. Hidrodinâmica. A hidrodinâmica estuda o comportamento de fluidos. Fluidos são líquidos e gases em movimento. Esse movimento pode ocorrer de modo que a velocidade do fluido varie, como nas corredeiras ou cachoeiras, ou permaneça sempre a mesma, ou seja, em cada ponto, cada partícula do fluido tem a mesma velocidade, o que a gente chama de regime estacionário ou permanente. Então, a hidrodinâmica estuda líquidos, fluidos em movimento, tá? Esse movimento pode ter velocidade uniforme ou velocidade aumentando ou diminuindo. Em termos de nível médio, que é o nosso caso, considera-se fluido ideal incompressível, ou seja, que em todos os pontos ele tem sempre a mesma densidade e que ele não seja viscoso. Não, e o atrito, isso quer dizer que o atrito interno dele deve ser nulo e que ele não grude nas paredes do recipiente. Agora vem a definição de vazão, que é importante que você memorize. Considere um fluido ideal quando em regime estacionário que a velocidade em cada ponto dele é sempre a mesma, no interior de um tubo. Então tá aqui o tubo, tá? Aí você tem um líquido escoando aqui. No meu exemplo, ele está indo para a direita. Seja S, a área de seção transversal do tubo constante, tá? Então, esse S aqui é a área de seção transversal, é um corte aqui no tubo. E ΔV, cuidado, hein? ΔV, o volume do líquido que vai atravessar S no intervalo de tempo ΔT. Então, você está olhando aqui, aí você verifica o volume de líquido que passou por aqui, ou de fluido num determinado instante ΔT. E, por definição, a vazão do fluido através dessa seção S, nesse intervalo de tempo ΔT, é definido por Z é igual a ΔV por ΔT. Z é a vazão do fluido, ΔV é o volume que atravessa a seção S no intervalo de tempo ΔT. Então, a vazão é variação de volume por intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de vazão Z é o metro cúbico por segundo. Está no Sistema Internacional, tá? E o que significa? Que em regime permanente, quer dizer, velocidade constante, através de uma superfície determinada S, essa área S aqui, essa superfície S, essa área de seção transversal S, escoa um volume ΔV de 1 metro cúbico do fluido em um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, por essa seção transversal, tá passando 1 metro cúbico, um volume de 1 metro cúbico de fluido no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, no Sistema Internacional, a unidade de vazão é 1 metro cúbico por segundo. E guarda bem essa informação, meu amigo, ela vai ser importante para você, tá? 1 metro cúbico por segundo é a mesma coisa que 10 a terceira litros por segundo. 1 metro cúbico por segundo é a mesma coisa que 10 a terceira litros por segundo. Continuando. Observe na figura que o volume ΔV dentro do tubo entre os instantes T0 e T vale ΔV é igual a S vezes ΔS, onde ΔS é o deslocamento do fluido no intervalo de tempo ΔT, que é o T menos T0. Então veja aqui, ó. Tá aqui, ó, seção transversal, começou a passar aqui, tá? Tempo igual a zero, T0, tempo inicial T0, e no tempo T, um ponto do fluido estava aqui, no tempo T estava aqui, ó. Então, o volume que nesse intervalo de tempo entre T0 e T corresponde ao volume desse cilindro aqui que eu estou mostrando para você aqui, tá vendo? Tá?
E você sabe que o volume de um cilindro é a área da base, que no caso é S, vezes a distância que ele está andando, vezes a altura, que é aqui, ó, ΔS. Então, esse volume aqui, ó, entre o intervalo de tempo T0 e T, ele é dado por S, área da base, vezes essa distância que ele anda nesse intervalo de tempo ΔT. Muito bem. Então, veja. Chamando de V minúsculo, cuidado, hein? A velocidade do fluido, que é constante, tem-se. A vazão, a gente já viu anteriormente, é a variação de volume pelo intervalo de tempo. Mas a gente acabou de ver aqui que a vazão, o volume ΔV, ele é S vezes ΔS, tá? Que seria essa área aqui vezes essa distância. Então, no lugar do ΔV desse volume, eu botei S vezes ΔS por ΔT. Mas a gente sabe da cinemática que a velocidade, veja bem, velocidade eu chamei de V minúsculo, é ΔS por ΔT. Então eu tirei esse ΔS por ΔT aqui e coloquei o V. Então aqui você tem a outra fórmula da vazão. A vazão vai ser área de seção transversal vezes V, que é a velocidade. Então a vazão, outra fórmula da vazão, tá? Vazão é seção transversal do tubo, do cilindro onde o fluido está correndo, vezes a velocidade do fluido, que é constante. Onde S é a seção transversal do tubo e V é a velocidade de escoamento. Equação da continuidade. Preste muita atenção nela, porque ela é muito importante, porque ela está muito relacionada com a prática que é o Enem, a FUVEST, esses vestibulares importantes e gosto muito de pedir, tá? Então veja bem como que ela é, com muita atenção. Considere 3 pedaços de tubos com diâmetros diversos e áreas de seção transversal S1, S2 e S3 conectados, ligados e com água escoando através deles, poderia ser qualquer fluido, tá? No sentido de A aqui para B, com velocidades de intensidade V1, V2 e V3, respectivamente. Muita atenção aqui, ó. Então, fluido, ó, no nosso exemplo, a água ela está indo de A para B. Então, ela está passando por essa seção S1 com uma velocidade V1. Aí, nessa seção menor S2 com velocidade V2. E por último, nessa seção menor ainda, S3 com velocidade V3 e chegando a B, porque ela está indo de A para B. Se o líquido for incompressível, isso quer dizer que ele tem a mesma densidade em todos os pontos. No mesmo intervalo de tempo, o volume de fluido ΔV que atravessa S1 tem que ser o mesmo que atravessa S2 e tem que ser o mesmo que atravessa S3. E, consequentemente, a vazão, é claro, que será a mesma, porque no mesmo intervalo de tempo, tá? A vazão é o volume por tempo. Como o volume é o mesmo e o tempo é o mesmo, então a vazão é a mesma. Então a vazão aqui é a mesma que aqui e é a mesma que aqui. Mesmo porque a vazão é a mesma porque o líquido não acumula, tá? Ele segue sempre com a mesma velocidade em todos os pontos. Então o que você tem? Que a vazão em 1 é igual a vazão em 2, que é igual a vazão em 3, que é igual a vazão, claro. Então, o S1, V1, que a vazão é S vezes V, área de seção transversal vezes velocidade. Então, S1, V1 é igual a S2, velocidade 2, que a área de seção transversal 3 vezes a velocidade 3, isso aqui é constante. Essa é a equação da continuidade. Muita utilidade prática. Essa equação, vazão é área de seção transversal vezes volume, ela é denominada equação da continuidade. Guarde bem isso. E o que ela afirma? Que a velocidade com que o líquido escoa no interior do tubo é inversamente proporcional à área de seção transversal S do tubo. Ou seja, se você diminui a área, a velocidade aumenta e vice-versa. Então, pode ver, ó, maior área, menor velocidade. Menor área, maior velocidade. Então, como a vazão é a mesma, guardem bem, a velocidade do fluido lá, ela é inversamente proporcional à
área de seção transversal. Diminui a área, aumenta a velocidade. Aumenta a área, diminui a velocidade. Olha aqui um exemplo prático de muitos e muitos. Isso acontece, por exemplo, quando você diminui a área de saída da água de uma mangueira, tá vendo? Tá aqui a mangueira, ó. A área de seção transversal com que ela está saindo é grande, então veja o alcance dela é pequeno. Quando você diminui a área, você está aumentando a velocidade de saída, que é esse exemplo aqui, tá vendo? Aumentando assim o alcance da água. Então aqui menor a área, maior a velocidade com que ela sai, maior é o alcance. Dedução da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é obtida a partir do teorema da conservação de energia mecânica e da relação entre o trabalho mecânico e a energia dos corpos. Foi publicada por Mariane Mendes Teixeira. Eu aproveitei porque está muito bom. Entre as aplicações da equação de Bernoulli está a explicação para o voo dos aviões. A equação de Bernoulli é utilizada para descrever o comportamento dos fluidos em movimento no interior de um tubo. Ela recebe esse nome em homenagem a Daniel Bernoulli, matemático suíço, que a publicou em 1738. Para compreender como a equação de Bernoulli foi obtida, observe a figura. Então aqui você tem um tubo. Esse trecho do tubo está a uma altura H1 do solo tomado como referência, e esse trecho do tubo está a uma altura H2 do solo tomado como referência. Isso quer dizer que em cada um desses pontos existe energia potencial gravitacional, porque tem altura. Considerando para essa figura um fluido ideal que apresenta as seguintes características: escoamento linear, ou seja, velocidade constante em qualquer ponto do fluido. Incompressível, todos os pontos possuem a mesma densidade, ela é constante e não tem viscosidade, e o escoamento é irrotacional, isso quer dizer que o fluido não gira, ele se move só para frente. Nesse caso, os fatores que interferem no escoamento do líquido são as diferenças de pressão nas extremidades do tubo, tá vendo? Uma extremidade aqui e a outra extremidade aqui. A área de seção transversal, tá vendo? Aqui a gente pegou esse pedaço aqui, A1, e aqui a gente pegou esse pedaço aqui, A2. E a altura, é claro, tá? H1 e H2. Como o líquido está em movimento a uma determinada altura, a gente já viu, é claro que ele possui energia potencial gravitacional, e como está em movimento, ele vai possuir energia cinética. Dessa forma, a energia de cada porção do fluido é dada pelas equações, tá? Então, E1, energia de uma certa porção E1, é mgh1, que é a potencial gravitacional, mais mv1 quadrado sobre 2, que é a cinética num ponto qualquer um. E E2 é mgh2, que é a potencial gravitacional da 2, da porção 1, a porção da 2, mais mv2 quadrado sobre 2. Está aqui o tubo, e aqui estão as duas expressões que eu já falei para você anteriormente. Como os volumes V é o mesmo, a gente já viu lá em vazão lá em cima, tá? E a densidade ρ para as duas porções do fluido, da 1 e da 2, são os mesmos, podemos substituir a massa M na expressão acima, essa massa M aqui, ó, por massa e densidade por volume. Densidade é massa por volume, perdão, então massa é densidade vezes volume. Então no lugar do M eu coloquei ρV, então aqui ficou ρV e aqui ficou ρV. Então E1 vai ser ρV, que eu botei entre parênteses, tá? Tá vendo? Porque tem M aqui. GH1 mais 1V1 quadrado sobre 2. E a E2, claro, ρV também é evidência, GH2 mais 1V2 ao quadrado sobre 2. Acontece que a variação de energia cinética ela pode ser associada ao trabalho realizado pelo fluido, durante o deslocamento ΔS, tá vendo? Tá? No caso, a gente chamou de S1, que é o deslocamento do fluido 1, e S2, que é o deslocamento do fluido 2. Esse é o deslocamento.
entre duas posições, tá? Entre essa e essa, e essa e essa. Como afirma o teorema do trabalho de energia cinética. Então, veja bem, o trabalho, para ela vir daqui até aqui, é a força vezes o deslocamento. Então, é F1 no trecho 1 vezes S1. E o trabalho aqui é F2 vezes S2, é força vezes deslocamento, já que o ângulo entre a força e o deslocamento é 0, e cosseno de 0 é 1. Então, E2 menos E1, que seria a variação de energia da seção 2 para a seção 1, ela vale F1 S1, que é o trabalho da primeira, menos F2 S2, o trabalho da segunda. A força pode ser obtida pela expressão. Ó, a pressão é força sobre a área, então força é pressão vezes área. Então como é que vai ficar isso? Vai ficar energia no trecho 2 menos energia no trecho 1, vai ser P1 A1 S1, tá? Então P1 A1 S1 menos P2 A2 S2. No lugar do F eu botei P vezes A, tá? Por isso que ficou assim. Então E2 menos E1 vai ser P1V menos P2V, botando P1 e P2, o V em evidência, P1 menos P2, pressão no trecho 1, menos pressão no trecho 2 vezes V. Então a equação acima pode ser escrita. E2, no lugar do E2, eu coloquei esse aqui, tá? Esse daqui, ρV GH2, 1V, V2 ao quadrado sobre 2, e no lugar do E1 eu coloquei essa daqui. ρV GH1 1 mais 1V1 quadrado sobre 2. Isso aqui é igual, tá vendo? E2 menos E1, o que ele é? Ele é P1 menos P2 vezes V. Aí nós vamos agrupar os valores de acordo com o subíndice 1 do lado esquerdo da igualdade e os que têm índice 2 do lado direito. E rearranjar a expressão acima e obter a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é essa daqui, ó. ρG1, densidade vezes a gravidade vezes a altura da 1, tá aqui, mais ρ vezes velocidade no trecho 1 ao quadrado sobre 2, mais a pressão 1. É igual ρGH2 mais ρV2 quadrado sobre 2, que é a velocidade no trecho 2, mais P2. E aqui eu coloquei para vocês a expressão, a equação de Bernoulli, com todos os dados e quem é quem, tá? Então tá aqui, ó. P1 mais, essa é a equação de Bernoulli, tá? P1 mais D, que no caso nós chamamos de ρ lá em cima, que é a densidade, GH1 mais ρD, né, densidade, V1 quadrado sobre 2, é igual a P2 mais D, ou ρ, GH2, mais D, ou ρ, V2 ao quadrado sobre 2, e isso aqui é uma constante. Quem é quem? P1 é a pressão no ponto 1, vimos lá em cima, P2 é a pressão no ponto 2, ρ ou D é a densidade do fluido, H1 é a altura do ponto 1, H2 é a altura do ponto 2, V1 é a velocidade do fluido no ponto 1, no trecho 1, V2 é a velocidade do fluido no ponto 2, no trecho 2, e G é a aceleração da gravidade. Só mais uma observaçãozinha. Se os tubos estiverem na horizontal, as alturas serão iguais. Então a equação fica, você tira as alturas, tá? Vai ficar P1 mais, só a cinética, não tem mais a potencial gravitacional. P1 mais D, V1 quadrado sobre 2, é igual a P2 mais D, V2 ao quadrado sobre 2. Já vimos na equação de Bernoulli que se os tubos estiverem na horizontal, as alturas H1 e H2 serão iguais, você não terá energia potencial gravitacional, e a equação vai ficar sem energia potencial gravitacional, que é essa daqui, tá? Muito bem, agora, observe na equação pressão mais densidade V quadrado sobre 2, isso aqui é uma constante. O que significa isso? Que a pressão P aqui, tá vendo? Ó, ela é inversamente proporcional à velocidade V, ou ao quadrado da velocidade V, porque a densidade é a mesma. Ou seja, quanto menor a área, a gente já sabe,
Se a área é menor, a velocidade é maior. Lá na vazão a gente viu isso. E maior velocidade vai implicar em menor pressão. Equação de Torricelli. Para os líquidos da hidrodinâmica, a figura ilustra um reservatório contendo um fluido de densidade D. A uma altura H abaixo da superfície livre, existe um pequeno orifício de área S, está vendo? Uma altura H, essa é a superfície livre. Aqui você tem um pequeno orifício, ele tem uma área S. V é a intensidade da velocidade horizontal com que o fluido escoa. Guarda bem, V está aqui, ó. Então esse fluido está escoando com uma velocidade V aqui, tá? Quando ele sai, aí ele faz esse movimento, esse aqui é o alcance dele, tá? Mas no instante que ele está saindo, a velocidade dele é horizontal e para a direita. Então V é a intensidade da horizontal com que o fluido escoa pelo orifício. Aplicando a equação de Bernoulli nos pontos P1 lá em cima, tá? E P2 aqui embaixo, no orifício, nós vamos ter P1 mais DGH maiúsculo, está aqui no ponto 1, tá? Então você tem o P1, que é a pressão aqui no ponto 1, que no caso é atmosférica, mais a densidade que é a mesma, GH, que é o mesmo, vezes H, tomando o referencial no chão aqui embaixo, altura daqui até aqui, tá? Mais a densidade que é a mesma, no ponto 1 ainda, V1 ao quadrado, velocidade de descida do ponto 1, do líquido no ponto 1, sobre 2. Isso aqui é igual, olha aqui embaixo agora no ponto ele está saindo. Pressão no ponto 2, P2, que também é atmosférica, tá vendo? O ar está aqui, ó. Mais DG, densidade é a mesma, G é a mesma. A galinha, que é a altura desse ponto até o solo que nós tomamos com referência. Mais D, densidade do líquido, vezes V2 quadrado é esse V aqui, ó, sobre 2. Mas acontece que o P1 e o P2 são iguais, porque ambos são a pressão atmosférica. E o V1 é zero, guarda bem, pode considerar zero, porque esse líquido sai aqui com uma velocidade bem grande, mas a velocidade com que ele está descendo aqui é praticamente nula, tá? Então o V1 é praticamente nulo. Então isso aqui desaparece, e como as pressões P1 e P2 são atmosféricas, o P1 e o P2 você também corta. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que V2 a gente chamou de V, né? Então você vai ter que o H, que é toda essa altura, menos o H', que é essa daqui, vai dar essa altura que interessa aqui, que é o H, que é do ponto S até a superfície livre do líquido. Então vai ficar DGH, porque isso aqui cancelou com isso, e o V1 é zero, tá? Então sobra aqui DGH, vai sobrar aqui DGH', daqui até aqui é o H', mais D vezes V quadrado, que é a velocidade com que está saindo ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar GH menos GH', tá? Porque a densidade cancela, é igual a V quadrado sobre 2. Você joga o 2 multiplicando e já coloca o 2G em evidência, vai ficar 2G que vai multiplicar H menos H', isso aqui é V quadrado. Aí você tira a raiz quadrada disso, tá? Você vai ter que V igual a raiz quadrada de 2GH, sendo que o H, esse é o H maiúsculo, menos o H', que é essa daqui até aqui, com que o líquido desceu, ó, deslocamento do líquido. Essa equação é a equação de Torricelli. V igual a raiz quadrada de 2GH. Informações e dicas e o que você deve saber para dominar a teoria da equação de Bernoulli. Isso também pode ser útil para você, professor, passar informações para seus alunos. Então, primeiro, você tem que saber, já passei essas informações, mas vou repetir, é importante que você saiba isso. Vazão Z. Quem é a vazão Z? Ela é a variação de volume, ΔV maiúsculo, pelo intervalo de tempo que esse volume está variando. A vazão Z também, já demonstramos lá em cima, ela é S, que é a área de seção transversal do tubo, vezes a velocidade V com que o líquido ou fluido está escoando.
No sistema internacional, a unidade de vazão é o metro cúbico por segundo. Acontece que um decímetro cúbico tem o volume de 1 litro. Então, um metro cúbico tem 10 a terceira decímetro cúbico, certo? Ou 10 a terceira litro. Portanto, um metro cúbico por segundo é a mesma coisa que 10 a terceira litros por segundo. Equação de Torricelli, demonstrando lá em cima a velocidade com que o líquido está saindo aqui, pode ser útil no futuro essa equação, hein? A velocidade com que o líquido sai aqui, ela vale 2 raiz quadrada de 2g vezes a altura. Cuidado, hein? É a altura do ponto que está o orifício até a superfície do líquido lá em cima. Então, V é a raiz quadrada de 2GH, V é a velocidade com que esse líquido está saindo nesse furo aqui, tá? Viscosidade. A viscosidade ela é definida como a resistência que um fluido, um líquido, oferece ao seu próprio movimento. Quanto maior for a viscosidade do fluido, menor será a sua velocidade de escoar, de fluir, de se mover. E maior será a força de atrito entre o fluido e as paredes do recipiente. Então, maior viscosidade, tá? Menor velocidade com que ele escoa e maior vai ser a força de atrito com as paredes do recipiente, onde ele está escoando. Pois o fluido, diretamente em contato com cada placa, com cada parede, fica preso à superfície de contato. Por que ele fica preso? Devido à existência de uma força coesiva, de coesão, que prende, tá? Essa força de coesão entre as moléculas do líquido e a placa. Assim, na figura acima, o líquido B é mais viscoso que o A. Tá vendo? Ó, no líquido A, todos os pontos, inclusive os que estão em contato com a placa, escoam com a mesma velocidade. Então, eles sempre mantêm aqui, tá? Essa linha vertical aqui. Agora, veja no B que tem maior viscosidade. Fica mais preso aqui em cima e fica mais preso aqui embaixo. E a parte do meio que não está em contato lá em cima, onde está preso, aqui embaixo, onde está preso, ela se move com maior velocidade. Então vai ter esse formato aqui, tá? As partículas daqui, elas se adiantam mais do que as partículas que estão em contato com a parede, porque elas ficam presas na parede. Informações e dicas importantes sobre as aplicações da equação de Bernoulli na prática. Tá aqui, ó. Tá vendo o desenho? Você tem aqui uma folha de papel desse jeito e a folha de papel aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai assoprar aqui, tá vendo? Aqui ela tá caída. Quando você assopra aqui em cima, você está aumentando a velocidade do ar na parte superior da folha. E se você aumenta a velocidade do ar, a gente viu que quanto maior a velocidade do fluido, menor a pressão. Então, a pressão aqui em cima, ela vai ficar menor do que a pressão embaixo. E a pressão de baixo, o que ela faz? Ela empurra essa folha de baixo para cima, fazendo com que essa parte que estava caída suba. Vaporizadores. A bomba de ar faz com que o ar se mova com velocidade V paralelamente ao extremo A. Tá? Então você tem aqui ponto B, o líquido está lá embaixo, ponto A aqui. Tá? Então você tem uma bomba de ar, a hora que você comprime a bomba de ar, ela faz com que o ar se mova com velocidade V paralelamente ao extremo A do tubo que está imerso em um líquido, fazendo com que a pressão aqui em cima diminua, porque a velocidade é maior em relação ao extremo inferior B do tubo. Então, se a pressão aqui diminui, o que acontece? A diferença de pressão entre os pontos A e B empurra o fluido para cima. Então, a pressão aqui é menor, porque a velocidade do ar é maior. Tá? Então, essa pressão menor faz com que o fluido é empurrado para cima, porque a pressão é menor e a velocidade é maior. Essa diferença de pressão entre A e B empurra o fluido para cima, já vimos. O ar rápido, de saída aqui também, tá? Ele divide o fluido em pequenas gotas que são empurradas e se espalham para frente. Quando um fluido, por exemplo, um líquido, escoa por um encanamento, a altura da coluna líquida em tubos verticais, muita atenção, é menor no tubo de menor área. Tá vendo? Esse pedaço aqui tem menor área que esse e esse. Então, a altura da coluna líquida aqui, ó, no pedaço que tem menor área, tá? Ela é menor.
Por quê? Porque a velocidade do líquido aqui é maior, tá vendo? Como a velocidade do líquido aqui é maior, ele vai diminuir a pressão aqui. E se ele diminui a pressão aqui, a pressão atmosférica está empurrando para baixo. Então vai afundar mais, tá vendo? E aqui a pressão é maior, a pressão atmosférica está empurrando. Mas como a pressão é maior aqui, então a pressão atmosférica vai empurrar menos essa coluna líquida para baixo. Importantíssimo. A asa de um avião é mais curva na parte de cima. Olha agora bem essa informação. A asa do avião é mais curva na parte de cima. O que faz com que o ar passe mais rápido na parte de cima. Então nessa parte o ar passa bem mais rápido. E como ele passa mais rápido aqui em cima, maior velocidade, menor pressão. Então a pressão aqui em cima é menor que a pressão aqui embaixo. Essa diferença de pressão vai fazer com que surja uma força de baixo para cima, que faz o avião subir, tá? Então a pressão de baixo, onde a velocidade do ar é menor, velocidade menor, maior pressão. Então a pressão de baixo faz surgir uma força, ou a própria pressão de baixo, que é maior que a de cima, empurra o avião para cima, fazendo com que ele voe. E última informação, numa casa, por exemplo, tá? Quando tem uma tempestade, o vento está correndo aqui, ó. Então você tem a velocidade do ar aqui em cima, na parte superior do telhado, é maior que a de baixo, é claro, né? Então a pressão aqui em cima vai ser menor, e a pressão de baixo, que é a pressão interna, fica maior que a externa. Então vai surgir uma força que faz empurrar isso para cima, e podendo destelhar as casas.